Político, poeta, escritor e agricultor. Este foi Mansueto Bernardi, que chegou aqui em Veranópolis com apenas 8 meses. Fez sua vida por todos os cantos do Brasil, sua vida política, e após ter toda essa vivência, resolveu voltar para cá, onde foi acolhido na sua infância. Esta é a mansão que Mansueto Bernardi construiu para passar os últimos anos da sua vida com sua família. Hoje, nessa reportagem, vamos te contar um pouco mais sobre a história de Mansueto e também sobre a Vila Bernardi. Mansueto Bernardi foi um imigrante italiano. Ele veio da Itália com 8 meses, acompanhando seus pais, que eram os imigrantes na época. A família se estabeleceu na localidade de Lajeadinho, aqui no interior de Veranópolis. Mansueto Bernardi nunca escondeu este fato muito relevante na vida dele. Ele permaneceu analfabeto até os 12 anos de idade. Hoje seria um verdadeiro pavor, a pessoa dizer que ficou analfabeto até os 12 anos. Em 1900, ele conseguiu, quando abriu a primeira escola no Lajeadinho, ele ficou durante 2 anos aluno do professor Eduardo Duarte. Em 2 anos ele concluiu todo o ensino elementar, aí foi para Montenegro fazer um curso se preparando para ser professor. Ele recebeu o diploma de professor e foi designado para uma escola de Lagoa Vermelha. Posteriormente ele voltou para Lajeadinho como professor. E ele resolveu ir para Porto Alegre, fez concursos para o governo do estado, na Secretaria da Fazenda. Ele obteve o primeiro lugar no concurso público na época. Teve inúmeros trabalhos que ele fez por obediência ao governador da época, Borges de Medeiros, que era presidente do estado na época, eram chamados de presidente do estado. Em função dos trabalhos que ele fez para o governo do estado, ele foi designado em 1919 intendente municipal de São Leopoldo. Na época não existiam ainda os prefeitos eleitos, eram intendentes municipais. Depois, em 1920, ele se candidatou quando houveram as primeiras eleições no estado, inclusive em São Leopoldo. Ele se candidatou a prefeito e foi eleito prefeito de São Leopoldo. Ele ficou até 1923. Agora a gente, através de estudos acadêmicos que são feitos, se constatou que por que Mansueto Bernardi foi designado intendente de São Leopoldo? São Leopoldo, na época, era o segundo maior município do estado. Primeiro era Porto Alegre, depois São Leopoldo. Em área territorial, em produção e também, inclusive, com relação aos habitantes do município, porque na época ele englobava Novo Hamburgo, Sapiranga e todos esses municípios aí ao redor de São Leopoldo. Então, ele foi designado intendente do segundo maior município do estado do Rio Grande do Sul. Ele trabalhou na Livraria do Globo durante muitos anos com a família Bertasso, e a Livraria do Globo, na Rua dos Andrades, na Rua da Praia, em Porto Alegre, era o centro cultural do estado. As pessoas, quando queriam saber de novidades culturais, lançamentos de livros e novas tendências, iam até a Livraria do Globo, que ela centralizava todo o acervo cultural. Foi lá também que se juntaram, nas tardes, políticos que começaram a preparar a Revolução de 1930. Getúlio Vargas e todos esses líderes faziam parte nesse convívio das salas da Livraria do Globo. E lá estava Mansueto Bernardi como diretor da livraria e também como político, e ele fez parte de todo o trabalho de articulação também para a Revolução de 1930, que conduziu Getúlio Vargas para a presidência da República. Em 1931, ele foi designado por Getúlio Vargas diretor-presidente da Casa da Moeda no Rio de Janeiro. A Casa da Moeda ainda hoje é o estabelecimento do governo que faz o lançamento das notas e moedas que circulam no sistema monetário nacional. Ele permaneceu como diretor até 1938.
voltou para Porto Alegre, trabalhou mais alguns anos no Correio do Povo, na Livraria do Globo, e depois, em 1943, pensando já em retornar para Veranópolis, ele adquiriu essa propriedade, que era bem maior, né? E começou a construção da Mansão Bernardi em 1943 e ela foi concluída em 1946. Então, o Mansueto Bernardi veio residir na Vila Bernardi em 46 e faleceu aqui na Vila Bernardi em 1966. O convívio dele foi de apenas 20 anos aqui na terra. Ele sempre quis voltar para a terra que o acolheu. Ele era um imigrante italiano, né? Ele podia ter mantido residência no Rio de Janeiro, Porto Alegre, onde que tinha inúmeros amigos, né? E companheiros. Mas foi um retorno bonito. E aqui ele teve a oportunidade de fazer diversos trabalhos de criação de algumas empresas, a construção do Colégio Regina Coelho, o Ginásio Divino Mestre, né? E inúmeras outras entidades, como era o Clube de Veranópolis. Ele cedeu todo o acesso dentro da Vila Bernardi para o Aeroclube, né? O CTG Rincão da Roca Reúna, então diversas outras entidades que o Mansueto Bernardi participou aqui em Veranópolis. A família, depois do seu falecimento, Dona Idalina, que fez esse trabalho, ela é sua esposa, minha mãe adotiva, né? Centralizou em 10 volumes as obras completas de Mansueto Bernardi, todos os trabalhos que ele fez, o seu livro de poesias, os trabalhos junto à Casa da Moeda, as defesas que Mansueto Bernardi fez com temas polêmicos, a história da colonização do Rio Grande do Sul, né, temas políticos. Então isso aí está centralizado em 10 volumes, né, que foram editados logo depois do falecimento da Dona Idalina, em 1980. Tá, o Mansueto Bernardi, assim, o meu convívio com o Mansueto Bernardi aqui na Vila Bernardi foi de 20 anos. Né? Eu nasci em 46 e ele faleceu em 66. A lembrança que eu tenho é de uma pessoa assim extremamente honesta, mas muito rígido e cobrador. Nós tínhamos tarefas para fazer aqui na Vila Bernardi e não se podia abrir mão desses trabalhos e dessa responsabilidade, né? Então, eu aprendi muito com isso, né? A gente era gurizote, né? Rapaz, tal, né? Mas ficaram as lembranças daquele rigor com que ele tinha que conduzir as pessoas. Eu agradeço por isso. Mansueto Bernardi não teve filhos diretos. Como meu pai e minha mãe vieram para cá quando construíram a Vila Bernardi, depois de alguns anos, em 1954, ele fez a adoção dos 2 irmãos, Marco Aurélio e eu, Marco Antônio. Então, na época, ele fez uma adoção judicial, porque nós tínhamos os pais que moravam aqui também. Então, foi feita uma adoção específica, né, com relação. O primeiro item foi para promover a educação para os menores, que éramos nós, né? E também com os direitos à herança do patrimônio deixado por Mansueto Bernardi. Então, eles fizeram uma adoção judicial específica nesse sentido. A Mansão Bernardi, ela está incluída nos pontos turísticos de Veranópolis. Então, aqui nós recebemos inúmeros visitantes, turistas. Logicamente que neste ano aqui, em função do problema do coronavírus, né, nós tivemos que suspender as visitas porque a gente realmente não se tinha condições de saber se as pessoas estavam. Então, atendendo também até uma solicitação da prefeitura, nós suspendemos as visitas, né? A gente espera daqui um pouco retomar. Mas realmente sempre despertou assim nos turistas, né, o interesse para conhecer um pouco do Mansueto Bernardi, da Mansão Bernardi. Logicamente que algumas coisas foram acontecendo e nós tivemos que restringir um pouco. Nós antigamente recebíamos assim excursões, 40, 50 pessoas no ônibus, né? Então estava criando um pouco de tumulto
dentro da Mansão Bernardi, né? Porque isso aqui é administrado pela família, nós não temos assim pessoas que ficam aqui 24 horas para poder atender e receber, né? É uma coisa que a família faz, no caso, né? Com todo o interesse nós vamos continuar fazendo. Mas hoje nós estamos mais recebendo assim turistas que vêm nos seus carros, né? Que realmente assim os grupos maiores, né? Nós estamos tentando fazer com que venham grupos assim de 10 pessoas, né? No máximo 15 pessoas cada vez, para poder melhor atendê-los e explicar realmente como é que é aqui a Vila Bernardi. Bom, o Mansueto Bernardi, ele tem diversos... foi feito, por exemplo, o busto de Mansueto Bernardi na praça, dentro do centenário da colonização italiana, né? Então foi erguido aí e ele está na praça central, essa homenagem do povo, né? Para Mansueto Bernardi. Tem a rua Mansueto Bernardi, nós temos aqui o histórico, em 10 ou 12 municípios tem ruas e avenidas com o nome de Mansueto Bernardi. Em São Leopoldo tem uma praça, em Porto Alegre também tem uma praça com o nome de Mansueto Bernardi, Santo Ângelo, Caxias do Sul, Lagoa Vermelha, Garibaldi. Aqui também temos tem a Biblioteca Pública, que leva o nome de Mansueto Bernardi, né? E temos aqui também uma rua, né? Que leva o nome de Mansueto. E são diversas. Ele foi no CTG Rincão da Roça Reúna, foi um sócio honorário também. Ele fez toda a articulação na época para a criação do CTG. Então são diversas homenagens que levam o nome de Mansueto Bernardi aqui em Veranópolis.